Vivemos numa época em que tudo o que se passa no nosso país é desvalorizado. Temos tão pouca estima pelo que é feito e produzido por cá que nem sequer damos a mínima chance àquilo que for português. Lá fora fazem melhor porque sequer dar uma chance às coisas amadoras que fazem cá. Eu era esta pessoa há um ano e este era o meu discurso. Eu fui a pessoa que foi estudar realização para Londres e o único filme português que viu foi o Capitão Falcão. A única série portuguesa que viu eram as novelas que iam passando na televisão quando estava na casa dos avós. Tinha esta péssima imagem das produções portuguesas e quando caí na realidade senti-me muito estúpido. Só para contextualizar desde miúdo que os meus pais, grandes cinéfilos, me meteram a ver todos os grandes clássicos e todas as grandes séries de todos os estilos. Eu sou uma pessoa com um leque grande quando se trata de filmes de lá de fora. Por isso, quando comecei a ver filmes e séries portuguesas, apenas pensei como é que é possível serem feitas coisas com tanta qualidade e ninguém falar nelas. Desde pequenos que nós somos formatados para ir ao cinema ver o novo blockbuster de Hollywood, cheio de explosões e efeitos especiais, que não nos adicionem nada, mas ver os filmes feitos cá, nada. Bola. Zero. E mesmo se ligar a televisão na TV Cine ou no canal Hollywood, só se vê filmes britânicos ou americanos que não dizem nada a ninguém, com algumas exceções. E tenho a sensação que este problema ainda vai persistir durante mais algum tempo, porque na nossa geração consegue ser pior. Temos de radicalmente mudar este pensamento, porque senão perdemos filmes e séries como a que vou falar hoje. Sul é um drama policial que segue dois inspectores da polícia judiciária enquanto investigam um caso de aparente suicídio de um afogamento no Rio Tejo. É literalmente só isto em rede e sabemos logo isto nos primeiros 5 minutos. Por isso, o que é que me fez cativar nesta série? Antes de partir para a minha análise, quero-vos dizer que a série está disponível de graça na RTP Play e também se encontra na HBO. Vou-te deixar o link na descrição. Deviam mesmo dar uma chance nem que fosse ao primeiro episódio. A minha análise vou ter alguns spoilers ligeiros, mas nada que arruine a história. São só alguns detalhes. Aí vai. A imagem. Os planos. Humberto e Alice são os personagens principais da história, mas Lisboa e o Rio Tejo são os personagens principais da fotografia e dão-nos um cenário magnífico, conseguem ter uma presença que se sente em toda a série. É uma sensação engraçada vermos a nossa cidade no ecrã, parece que dá uma carga de real à própria história. Enquanto se for em Los Angeles, como quase todos os filmes são, dá-me um sentimento de distância. Os enquadramentos têm muita qualidade e a câmera tem um bom ritmo, que combina muito bem com a ação. A imagem tem pinta e adora a granulação barra ruído que a fotografia tem, que contribui muito para o estilo e distanciamento temporal que a série nos quer passar. Apesar da ação acontecer há poucos anos na altura da Gris, achei um detalhe interessante que a mim evoca o estilo de filme noir, estilo descrito por ser também de dramas policiais e criminais. O som. O design de som é incrível, incrível. Desde o pormenor da campainha dos elétricos ao passarem, aos tons dos sinos e sirenes na distância, o vento e os pássaros a baterem as asas. Mas a joia da coroa é a mesma banda sonora pelos Dead Combo, que se não conhecem são uma banda portuguesa que deviam conhecer, de fusão de estilos musicais como rock e fado. Eles são mesmo muito bons e a música deles é excelente e eles criam toda uma atmosfera e um ambiente na série que consegue dar sempre o tom certo à cena. São as suaves batidas melancólicas na guitarra de fundo que nos vão transportando ao longo da série inteira e provavelmente se não fosse a banda sonora não teria ficado tão imerso na série. Tenho pena que a banda sonora não esteja disponível num mini álbum ou num EP, num single. Alguma música foi feita mesmo para a série e não encontrei lá nenhum. A representação. Quando se trata de séries e o cinema português, o meu primeiro medo é a representação. E se vocês viram filmes e séries portuguesas sabem ao que me refiro. Os nossos atores são muito teatrais, mas mesmo muito. Gostam de exagerar, a falar e a gesticular e nas expressões faciais. E isso só quebra a minha suspensão de descrença. Para quem não é familiar com o termo, quando vemos um filme nós intencionalmente aceitamos a lógica desse filme, por muito impossível que seja. Suspendemos o nosso julgamento para que nos imersemos no universo do filme. E quando eu vejo má representação, isso quebra a minha suspensão. Isso acontece-me algumas vezes a ver coisas portuguesas, mas muito surpreendentemente, esta série não tem maus atores. Simplesmente não tem. E se os tem, não ficaram em cena o tempo suficiente para serem maus. A representação nesta série é naturalista, que é assim que tem de ser, porque a realidade é natural e é a realidade que a série capta. E é mais naturalista do que os nossos atores deviam ser. As personagens tinham carne e parece que existem. Têm diálogos reais e naturais que faz parecer a história ainda mais credível. O argumento. Argumentos portugueses costumam falhar numa coisa, que é tenderem a ser demasiados abstratos, artísticos, experimentais ou ideológicos, ao ponto de me quererem enfiar uma ideologia pela goela abaixo. Se me querem enfiar uma ideologia pela goela abaixo, façam-no subtilmente, porra! É assim, o meu tipo preferido de arte é abstrata e experimental. Adoro coisas já arte sim, mas geralmente os argumentistas portugueses não o sabem fazer bem. Os argumentos são sempre exagerados, não funcionam e a grande maioria do público não os percebe e depois não gosta porque não os percebe. Faltam argumentos desse estilo bem feitos ou argumentos mais ligeiros, que uma pessoa possa ver ao fim do dia e que sejam fáceis de entender. E esta série falo como pão e manteiga. Não quer dizer que não possam haver argumentos que possam ser experimentais e que me façam refletir e pensar. Claro que podem, e devem, porque para mim um bom filme barra série é aquele que me faz pensar em relação a determinado tema, ou me fez mudar a minha perspectiva ou me introduzir uma nova ideia. Mas mais vale ter um argumento simples, que funcione, do que uma cagada experimental que não diz nada a ninguém. A história é simples. Dentro do género policial é um pouco clichê algumas vezes, tipo o bife com o padrão, a suspensão temporária, etc. Não deixa de funcionar bem. Não é uma história que me faça refletir filosoficamente sobre a minha vida, mas é uma história que eu como bem porque é muito facilmente digerida e é interessante
interessante. Consegue-me transportar do princípio ao fim sem perder o meu interesse. E aqui começam a entrar as minhas primeiras críticas. A série tem alguns enredos que simplesmente não me interessam porque não foram bem desenvolvidos, como por exemplo a relação do Inspetor Humberto com a filha e a relação da Inspetora Alice com o marido e com o filho. Eram temas com potencial, mas que não me fizeram investir neles porque não me deram motivos para querer saber deles. Acho que a mecânica do Inspetor Humberto ser completamente negligente da filha é uma excelente mecânica, podia ter sido melhor explorada, mas que não foi. E quando ele esqueceu da filha na morgue, não me gerou empatia suficiente para ir pensando: e agora a filha? O que é que vai acontecer à filha? Tal como quando a Inspetora Alice escondeu a carta em que o marido foi aceito para um emprego. Aquilo não me disse nada porque a relação dos dois não estava aprofundada, não havia riscos. E quando o marido descobriu a carta também não senti nada, porque, epá, a relação deles parecia muito do género que só tinham a relação para encher chouriços. A relação dos dois inspectores com as famílias eram muito superficiais e foram pouco desenvolvidas, mas podiam ter sido ótimos mecanismos para a narrativa. Outra parte da história que achei a mais foi o enredo da igreja e das personagens Matilha e Mafalda. Quando se escreve uma história, a estrutura mais comum é a multiplot structure. Não faço ideia como é que se diz em português e não encontro em lado nenhum, mas essa estrutura de enredo queremos ter, por exemplo, o enredo A e o B a acontecerem ao mesmo tempo, e quando se chega ao pico do enredo A passa-se para o B, e quando o B perde interesse passamos para o A. A multiplot structure serve para manter o ritmo da narrativa continuamente a andar para a frente. Quando um enredo atinge uma parte baixa, simplesmente troca-se para outro enredo e vice-versa. A meu ver, diria que o enredo A é do Inspetor Humberto, o B da Alice, o C do Matilha e da namorada e o D da igreja. O A e o B vêm interagindo entre si e o C e o D também interagem entre si, e em algumas partes o A interage com o C e com o D. Ok, isto parece mal de matemática, mas o meu ponto é que o enredo C e D não funcionam. Não me interpretem mal, são narrativas bem escritas e que por si só poderiam funcionar, só no contexto da série é que não. Gosto da personagem Matilha, é uma personagem bem construída, engraçada e com potencial, e gosto do seu relacionamento com Mafalda, que também é uma personagem com personalidade, ambas muito bem representadas. Mas que raio é que isto tem a ver com a investigação? Nada. E muito menos a parte da igreja. Acho a personagem Pastor Santoro e o seu esquema todo tem potencial, mas não contribui nada para a investigação nem para a história principal. A parte da igreja só serve para gerar conflito ao enredo C. Os enredos C e D servem apenas de mecanismos para refrescar a ação, quando os enredos A e B ficam saturados. Se havia essa necessidade de refrescar os enredos A e B, acho que devia ter sido algo que adicionasse à narrativa da investigação, às personagens principais. Por exemplo, os enredos C e D teriam sido uma boa oportunidade para desenvolver as famílias dos inspectores, assim as interações entre eles não pareceriam tão forçadas e tão ocas. Ou se calhar seguir outra personagem qualquer que trabalhasse no judiciário ou que estivesse envolvida no caso. Mais uma vez, reforço que isto sou só eu ser picuinhas a analisar isto minuciosamente e defendo que esta série funciona muito bem na mesma. Pensamentos finais. Tenho duas últimas críticas, uma que não é direta à série e outra que é. No mundo de cinemas, televisão e séries portuguesas existe outro problema. São sempre os mesmos atores. Eu já não consigo contar na ponta dos dedos a quantidade de vezes que vi José Raposo onde quer que fosse. Pá, são ótimos atores, mesmo excelentes atores, mas cansa ver sempre os mesmos por muito bons que sejam. E sei que Portugal tem bons atores que não são chamados para este tipo de coisas porque são áreas muito fechadas e difíceis de se centrar, mas deviam abrir portas. Claro que ter uma cabeça de cartaz é vantajoso às emissoras, mas deviam começar a experimentar com novas caras, pois existe qualidade. A última crítica é em relação ao final. Estou a assistir a uma série com 9 episódios de 40 minutos e o desfecho do caso faz imenso sentido e é executado de uma maneira incrível, mas depois a resolução disso faz-se em 5 minutos e é preciso um Deus Ex Machina à Velha Oeste para resolver tudo. Pareceu-me um pouco forçado, apesar de conseguir ver a justiça poética da coisa. Mas mesmo assim foi uma série que gostei imenso de ver. Eu vi a série em menos de 12 horas, porra, e deu-me logo vontade de escrever este guião. Sou um grande fã de géneros policiais e de espionagem, se calhar foi por isso que a série me prendeu tanto, porém afirmo que esta série está no topo e deviam ver. É grátis, porra! Em vez de só apoiarmos a seleção nacional, também devíamos apoiar as nossas indústrias. Eles deram uma espécie de teaser a uma segunda temporada com a narrativa toda do pastor ter fugido, mas honestamente acho que não é o melhor ponto de partida. Arranjem um novo caso e metam os mesmos inspectores sobre um contexto diferente e desenvolvam-na mais, pois têm química e potencial. De resto, Soul é uma série que levo comigo, pois prova mais uma vez que nós temos uma capacidade surreal de produzir bom conteúdo. Há 46 anos passámos de uma época em que estávamos orgulhosamente sós e em que tudo o que era nacional era bom, para uma época de desprezo total pelo que é nosso. Nós não devíamos andar a fazer malabarismos com extremos de glorificação total ou de negligência total, mas sim encontrar um meio termo, uma realidade em que vejo o português tal como vejo o estrangeiro, porque reconheço que apesar de ser cá, que pode ter tanto potencial como o de lá de fora. Dar uma chance a nós porque nós merecemos, porque nós somos capazes.